Oi, gente, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. E no episódio de hoje, eu quero conversar sobre uma coisa que tá acontecendo no meu trabalho. E que eu conversei com o meu chefe hoje. E eu falei isso de verdade. E aí, no final das contas, meio que ele gostou de ouvir isso. Vou explicar. Às vezes, a gente começa a fazer alguma coisa na nossa vida. Às vezes a gente, sabe, começa a acontecer algumas coisas que a gente, por exemplo, queremos ser, né, no caso de vocês, né, meu não é, mas vamos supor que vocês querem ser pais, né, pai, mães de alguém. E aí, só que para isso, você tem que fazer uma prova. Aí você vai olhar e falar, você é louco, não compensa. Sabe? Tipo, pra ver se você é preparado mentalmente pra ter criança. E aí, eu tava no meu trabalho novo, meio que o meu chefe, tá me fazendo fazer uma coisa que eu não fui contratada a fazer. Só que o que eu tô fazendo é o começo pra o que eu vou ter que fazer, entende? Então é tipo como se eu trabalhasse vendendo computadores e ele tá me ensinando a montar. Basicamente isso, mas não é isso, tá? E eu falei pra ele, falei, cara, tá sendo muito interessante. Não falei, cara, né? Mas falei, tipo, aprender o processo de, tipo, como as coisas funcionam, né? No caso, vou usar essa analogia do computador. Como as peças são feitas, tipo, como, né, o computador é feito, como as peças funcionam, onde que elas vão, qual a responsabilidade delas, tem sido muito importante pra conseguir fazer o que eu vou fazer. E não é porque sou eu, não é nada, é porque entender isso, e eu gosto muito de entender da onde que eu vim pra onde que eu vou, sabe? Porque às vezes o nosso passado fala muito sobre o nosso futuro, ou no caso o nosso presente. Porque às vezes o que a gente passou quando era, sei lá, criança, adolescente, molda toda uma forma como a gente vê o mundo na fase adulta da vida. E eu acredito muito nisso. E hoje eu tava conversando com o meu chefe e eu falei isso, assim, que a minha expectativa, né, era que ele me colocasse pra fazer o que sou contratada pra fazer, mas que eu entendo o porquê eu tô fazendo o que eu tô fazendo e que eu tô gostando muito de fazer o que eu tô fazendo porque eu tô tendo uma nova perspectiva. Quando eu trabalhava no meu trabalho antigo, eu era programadora. E aí, a moça que atendia, né, a galera, ela ficou grávida. Ou seja, licença maternidade. E aí o meu chefe falou, Nicole, você não quer assumir esse desafio? Falei, olha, vamos, né? Eu já tava querendo novos desafios, mas eu falei, me bota aí, vamos ver o que dá. E assim, gente, quando você trabalha com o público, assim, quando você no caso, tá num outro olhar da profissão, tipo, um outro lugar na cadeia de produção, eu vou dizer assim, é muito interessante, porque aí, tipo, por exemplo, eu trabalhava programando, então, né, contato com ninguém, fazia o que eu achava que era melhor, né, e o que era possível em questões de código. Aí, quando eu fui, né, ficar ali, né, no CRM, atendendo galera, cuidando de relacionamento com o cliente, as coisas. Gente, aí quando eu voltei pra programação, eu até falava pra minha amiga, falava, ó, faz assim, porque daí o cliente vai receber dessa forma, sabe? Você tem uma nova visão do todo e eu não sei se torna mais efetivo ou mais produtivo, mas você tem uma empatia maior com o todo, sabe? E
E eu tava pensando, tanto que meu chefe falou, que muitas vezes essas outras partes eram negligenciadas, né? Todo mundo já queria chegar, né, no final, fazer seu trabalho, mas ninguém queria entender o processo. E se você não entende o processo, vão existir falhas. Porque aí, por exemplo, né, no meu caso, estou usando a analogia do montar computador. Você vai lá, e aí, o real é que é verdade, gente, assim, eu entendo pra que servem muitos componentes do computador, mas assim, eu não sei diferenciar alguns deles. Alguns eu sei, outros nem boto na minha frente, nem perco seu tempo. Enfim. Aí, se a pessoa chega lá e fala assim, eu quero um computador com SSD. Eu vou lá e entrego com HD. Sabe? E aí vendo o computador com HD pra pessoa. Aí, a pessoa vai chegar e falar assim, cara, você me vendeu com HD. Eu falei, foda-se, é tudo memória. Sabe? Mas existe uma diferença. Sabe? Existe um gap. Tanto que a minha programação antes e depois de ter passado ali pelo atendimento ao cliente, gente, mudou completamente. Porque aí eu comecei a entender como o sistema funciona, sabe? Como a galera buscava, né? Porque uma coisa é eu ver na prática como é que tá ficando. Outra bem diferente é eu entender as dores do cliente. E às vezes é isso, assim. A gente tá tão afobado pelo resultado, a gente tá tão afobado pra fazer o que a gente quer fazer, a gente tá tão afobado que a gente não olha o todo. A Nath, do Parador das Minhas Coisas, contou uma vez, é uma parábola, não sei eu certo, mas que é a do elefante. Que era uma vila muito, muito pequena, que tinha vários cantos. E um dia um elefante chegou na praça dessa cidade. E aí cada morador só viu o elefante de um ponto. Né? Pensa que o elefante era muito, muito grande mesmo, onde tipo, ele tapou a praça. E aí cada rua dava pra uma parte do elefante. Uma pessoa falou, nossa, esse bicho tem orelhas gigantescas. O outro falou, nossa, ele tem um rabo bem grande. O outro falou, nossa, ele tem um nariz esquisito. O outro falou, nossa, mas ele é muito alto. Ninguém viu o elefante por inteiro. As pessoas só viram pedaços do elefante. Então a galera tentava deduzir que bicho era. E às vezes a nossa vida é um elefante. A gente não vai ver o todo. A gente vai ir vendo por pedaços. E por isso é tão importante que a gente aumente a nossa perspectiva, que a gente converse com pessoas diferentes. Eu tento conversar com pessoas diferentes, mas que... eu tento evitar pessoas que pensam politicamente diferente de mim, porque eu tenho um pouco de preguiça. Mas, esse cargo eu deixo pra galera da minha família. Já que tem que falar com alguém que pensa diferente de mim, que seja pelo menos alguém que eu preciso socializar por uma ética social, né? Por um bom rolê. Enfim, foda-se. A questão é, se a gente não expande a nossa visão, a gente vai ser igual essa vila que tentava descobrir que bicho era o elefante e não conseguia. E nem ia conseguir, porque eles não estavam vendo todo. E às vezes na nossa vida, eu digo por mim, assim, às vezes eu sou uma pessoa tão cheia de razão, que eu me encho de certezas. E, gente, no final das contas, a única certeza que eu tenho é que eu tô sendo dono da razão. Porque no final, que certezas que eu tenho, sabe? Algumas certezas eu tenho, mas outras eu não tenho tanta. Mas eu finjo que tenho. E é isso aí, a vida é um pouquinho sobre você fingir. Mas não é sobre você fingir esse tipo de coisa, né? Já que isso é muito grande. Mas enfim. Vocês me entenderam? Eu quis fazer um papo profundo, filosófico, e acho que no final das contas só me enganei. A questão é, geral, zona de tudo. Não foquem apenas em uma parte do processo.
esse processo seja a preparação de um bolo, né? Às vezes você só tá fazendo a cobertura. E às vezes você não entende por que a pessoa demora tanto pra te entregar o bolo. Mas é porque o bolo precisa ser feito. Aí o bolo precisa ser decorado. Aí o bolo precisa assar. E às vezes você não entende o porquê que o bolo demora tanto. Porque você não está ciente do processo. Então, gente, se eu puder falar uma coisa pra vocês, aproveitem o processo e tentem olhar as coisas de pontos de vista diferentes, sabe? Eu tenho amigos muito diferentes, então às vezes quando eu preciso de colo ou qualquer outro sentimento, eu tento diversificar a visão dessas pessoas para a resolução dos meus problemas. Porque às vezes eu acho que eu tenho um problema e nem problema eu tenho. Ou às vezes eu acho que eu não tenho problema e na verdade eu tenho. E minha psicóloga sempre diz: um ponto de vista é a vista de um ponto. Então, galera, não se prendam só a uma parte do processo. Tentem aprender o todo. Ou conversar com pessoas que dominam as outras pontas. Para pelo menos você terem uma visão diferenciada. Tá bom? Beijo, beijo.